tinha uma banda na década de 80, começamos na década de 80, no bairro Fátima, em Canoas, na rua Bartolomeu de Gusmão. Né? Nós éramos de crianças para adolescentes. E eu sei que, só trazendo para o presente, eu sei que ele quer falar sobre cidades, né? A impressão da cidade de Canoas nos diversos bairros. Então, situando, a banda, a contrabanda, nasceu no bairro Fátima, em Canoas, na década de 80 do século passado. Então, o que acontece é o seguinte, ó, a gente começou a se interessar por música. Eu estudei música, estudei na OSPA, estudei na Palestrina, e eu vi os meus amigos, o Moisés e o Flávio, mais especificamente, que são os meus colegas de banda. A gente se encontrava muito na igreja, porque na igreja tinha muita música. Não que o cara fosse religioso, entendeu? Mas era o lugar onde aconteciam coisas relacionadas à música. Foi aí que nasceu, mais ou menos, a banda. Essa é uma primeira impressão que eu posso deixar. Eu comecei a me envolver com música desde muito pequeno, né? Eu sempre morei no bairro Fátima, em Canoas, na rua Bartolomeu de Gusmão. E meu interesse por música vinha muito da televisão. Eu gostava muito do programa do Rolando Boldrin, chamava Som Brasil, que dava no domingo de manhã. Eu era louco para aquele programa, porque tinha muita viola, muito violão, muita harmonia, muita voz. Aquilo, desde muito pequeno, já me entrava no meu corpo de uma forma que eu não sabia nem explicar, né? Foi uma iniciativa minha pessoal, assim, no primeiro momento. Claro que à medida que o cara vai crescendo e vai tendo relações no colégio, vai tendo relações com os amigos, a igreja, que foi uma coisa fundamental, né? Porque onde a nossa banda se formou foi... naquela época tinha muitos grupos de jovem, né? Na década de 80 e tal. A gente começou a se reunir dessa forma, porque tinha uma irmã que tocava uma escaleta muito maravilhosa dentro da igreja. Eu comecei a tocar com ela na igreja. Tinha uma pessoa que me ensinou os primeiros acordes, que foi a Roseli, nunca vou me esquecer dela. Inclusive ela me deu um passe agora faz pouco tempo para eu ir no show dos Mutantes ali em Canoas. Ela me botou para falar diretamente com o Sérgio Dias, foi sensacional. E a partir daí eu conheci o Flávio, conheci o Moisés, nós morávamos na mesma rua, né? E a partir disso a gente começou a falar muito sobre música e trocar muitas ideias sobre música. O tempo inteiro sobre música o tempo todo. Eu comecei a estudei no Palestrina, estudei na escola de música da OSPA, e isso tudo veio a meio que moldar o som que a gente ia fazer um pouquinho mais pra frente. Bom, dei o start, né, falando sobre o início da banda. Os espaços que a gente começou a se apresentar, primeiro foi na própria escola. Tinha o Colégio Guarani, lá no bairro Fátima mesmo, que foi a nossa primeira apresentação. A gente tocou basicamente covers, mas a gente já tinha 2 composições que a gente, inclusive, envolvia o nome do colégio. Era uma coisa bem bacana, assim. Depois a gente foi ampliando, a gente foi tocando onde aparecia convites, né? O pessoal começou a ficar sabendo que a gente tocava. Fomos tocar no Colégio Maria Auxiliadora também, bastante cover, muito rock and roll, Bill Haley, Elvis Presley. Nós dávamos umas viajadas assim e dava uma passeada pelo rock and roll, assim, né? Não sabíamos muito bem para onde estávamos indo ainda, né? E isso, pensem que era no início da década de 80, 83, 84, 85, né? E a gente começava, os assuntos iam aparecendo e a gente ficava sabendo de shows. Tinha o bairro Niterói, que era muito agitado em termos de música, tinha muita gente bacana do lado de lá da faixa, né, que a gente falava. Então tem até um dos flyers aí que eu forneci pro produtor do filme, no show que nós fizemos na Praça Dona Mocinha, que tinha a banda Anhanguera, tinha o Flávio Adonis, tínhamos a gente e mais algumas outras bandas que eu sinceramente não consigo recordar o nome de todas agora. Mas na Praça Dona Mocinha, que é uma praça grande que tem lá em Niterói, bem perto da delegacia, todo mundo sabe mais ou menos onde é que fica isso, né? É legal essas referências, assim. Depois, um pouco mais pra frente, um show no Colégio São Paulo, que também era bem perto dessa praça, né? Já existia uma agitação cultural e uma certa sintonia e um conhecimento entre as bandas. Olha lá, a banda do Porongo, a banda do pessoal lá do Paulinho, Batera e tal, o Apocalipse, que tocava muito Pink Floyd e tal. Então, a gente começou a se relacionar dessa forma.
A divulgação era muito de boca a boca, né? Nas escolas funcionava muito bem. E a gente pode ver que os flyers eram todos desenhados à mão e tal. A gente tinha... Era em Porto Alegre, mas tinha a Rádio Bandeirantes FM, que até está citado o Barão ali como um dos caras que eram um dos agitadores culturais daquela época. Então, a gente se relacionava mais ou menos dessa forma ali em Canoas. Mas a gente já começava a se conhecer, o pessoal de Niterói, o pessoal do bairro Fátima, o pessoal do centro, né? Inclusive o Cezinha, tinha uma banda lá no centro também, que mais adiante a gente vai comentar. E, inclusive eu acho que ele vai aparecer também no documentário. Então, bom, naquela época a gente podia sentir uma unidade das bandas em geral, porque a gente viu que era um negócio que estava dando muito caldo. Existia embora as bandas tivessem várias nuances diferentes, cada um com a sua influência, né? Existia uma certa unidade. Se tu perguntar para mim se eu trouxer isso para os dias de hoje, eu não saberia te dizer se existe essa mesma coisa hoje, sabe? A gente, naquela época, eu tenho 52 anos e eu vivia numa época em que eu sentia mais solidariedade entre as pessoas, certo? À medida que a gente vai envelhecendo, buscando trabalho, esse tipo de coisa, a gente vai ficando mais individualista, entendeu? E eu não sei se hoje existem as mesmas condições para que aconteça esse tipo de solidariedade entre bandas na cidade de Canoas. Uma característica que eu acho que era vertical em todas elas é o seguinte: cara, a Canoas é uma cidade dormitório, velho. É uma cidade da região metropolitana muito próxima de Porto Alegre. Então, invariavelmente, nós, músicos, trabalhadores que morávamos em Canoas, trabalhávamos em Porto Alegre ou estudávamos em Porto Alegre. A nossa influência vem muito disso, desse ir e vir entre Canoas e Porto Alegre. E eu acho que isso pode ter uma característica que se reflita em todas as bandas dessa época aí. Eu acho que é mais ou menos isso. Bom, para mim falar de música é uma dualidade, assim, porque, cara, ninguém sobrevive só de música. Eu sei que tem gente que consegue isso, né? Mas pensa, cara, três manés do bairro Fátima de Canoas que gostavam de música, se aventuraram, tocaram. Se tu for ver, a gente conseguiu produzir bastante coisa. Era muito difícil de ter. Tu pode ver, a gente tem poucos registros da época em áudio, em vídeo, muito pouca coisa em foto. Era muito difícil, cara, mas música também tem a ver com isso. Mas para mim, a música me acompanha desde os meus 7 anos de idade, quando eu aprendi a tocar violão. Ela me acompanha até hoje, vocês podem ver aqui. Eu não consigo me desligar. Eu sou arquiteto urbanista, inclusive, hoje sou arquiteto urbanista, trabalho com isso, sou funcionário público, porque uma parte da minha vida profissional está ligada emocionalmente a isso também, porque mas o profissionalismo também tem que caminhar paralelo com a música, no meu ponto de vista, entendeu? E talvez esse seja o ponto aonde muitas bandas se desfizeram, porque por não ter essa noção, a gente não tem essa noção de profissionalismo, né? A gente faz aquele troço a miguelão, entendeu? E mesmo assim saíram coisas muito lindas, muito lindas. E ainda hoje, revirando as coisas para passar pro documentário de vocês, eu sinto que tudo valeu a pena e que, de alguma forma, tudo que a gente passou ainda está presente hoje na minha personalidade como pessoa, né? Eu produzo hoje, faço algumas trilhas sonoras para coisas na internet, assim, me sinto muito bem mexendo com música, jamais vou parar de fazer isso. Inclusive, acho que nós estamos armando aí um reencontro da banda, aí, justamente por causa dessa agitação que esse documentário está causando. Falando um pouco especificamente da nossa banda, né, da Contrabanda, e falar do contexto da música naquela época e de como isso poderia ser transferido de alguma forma para hoje. Se você vão ter a oportunidade, talvez, de a partir desse documentário, conhecer e procurar materiais sobre essas bandas. Eu não sei muito bem
como é que a gente vai se virar daqui para frente, sabe? Eu penso que a relação direta com o público, ela é o caminho mais interessante para que haja essa troca de mensagem entre música e cultura. Eu acho que é mais ou menos por aí, eu não saberia falar mais do que isso.